Oi, gente. Prazer estar com vocês aqui de novo. Tô esperando Pepita. Boa noite, Karen. Deixa eu chamar a Pepita Duran. Isso. Oi, Pepita. Oi, amiga. Tudo bom? Tudo e você? Tudo tranquilo. Nós Ah, duas aqui tá. novamente Nós num estamos só... bate-papo. Num bate-papo que não é live, né, Pepita? Não, a gente acha melhor chamar bate-papo, né? A gente não faz live, a gente faz bate-papo. É. E é bom bate-papo porque tem outros amigos aí que participam, né? Então vão entrando e vão participando. Bom é isso. Sim. A E nossa assim, e estratégia é é super essa. importante. O objetivo é esse mesmo, que as pessoas participem e que a gente troque informações, né? Isso é que é importante. Construir esse momento. Isso. E aí, Começa vamos você, embora conversar. Pepita. Começa você explicando aí o motivo desse nosso encontro de hoje, esse bate-papo. Na realidade, a gente achou interessante colocar esse tema hoje, né? Em detrimento do governo do estado, começar um projeto, os protocolos com relação às aberturas das atividades. E aí a gente achou que era muito pertinente a gente discutir hoje isso, né? Enquanto Cognita, para poder ajudar alguns colegas que estão também nesse mesmo momento que a gente, né? Na organização do Isso. retorno das atividades. Todo mundo muito ansioso, né, Pepita? Isso. Tá me escutando direito, amiga? Eu estou Tá. escutando. Agora, se as pessoas não tiverem, é bom a gente saber, né? Se tem algum É, problema com áudio. Até pronto. agora Você está ninguém achando que eu reclamou, tava... não. Então, vamos lá. E aí, a gente, enquanto Cognita, achamos que era interessante bater esse papo, até porque, assim como nós temos espaços, né, que funcionam, temos empresas que prestam serviços, também se a gente está com essa angústia e esse sentimento de tudo novo, né? Como é que vai ser? A gente achou que muitas pessoas estariam também passando por esse momento, então, por que não conversar e discutir, né? Passar, já que a gente também está com esse sentimento de angústia de muitos momentos é, em relação a o que é tudo novo, então partir do zero para algumas questões. Então vamos discutir com as pessoas, porque eu acho que essas discussões coletivas elas são muito boas nesse sentido de ajuda mútua, né? Então acho que Isso, eu a acho que a intenção maior angústia, foi essa. eu acho que a angústia todos nós estamos, todos nós já estamos vindo nesse processo desde o início da pandemia, né, Pepita? Sim, Extremamente sim, afetados, todos nós, mas o momento agora é diferente, né? muito, muito diferente. E aí eu vou jogar a bola para uma pergunta para você, já que a gente hoje, né, já está no site do CREFITO, um, na realidade das recomendações. O governo do estado ele solicitou essa dos conselhos de classe, né? Não foi só de fisioterapia e terapia ocupacional, mas de odontologia e de outras atividades, a organização de um documento em que pautasse alguns procedimentos, pautasse algum protocolo, uma forma de um protocolo para o retorno dessas atividades de clínicas e consultórios, né? Então, como saiu essa normativa e você é da Comissão de Procedimentos do CREFITO 1, seria interessante você colocar para a gente como foi que foi definida essas regras, em que o CREFITO 1 se baseou para definir essas regras, né? Acho interessante a gente colocar isso. Isso, vamos lá. É o seguinte,
A partir do momento que veio essa solicitação do governo do estado, né, o CREFITO, ele tinha que se posicionar. E para se posicionar, ele tinha que estar baseado em normas, em regras, enfim, em ter respaldo científico para aquilo que ele vai solicitar para os profissionais, né? Então, assim, até porque, Pepita, a fiscalização dessas mudanças, ela vai ser feita pela vigilância sanitária. Isso Não vai ser não é feita pelo uma prefeito. não é uma coisa que o CREFITO vá fiscalizar especificamente isso, mas a vigilância sanitária vai. E assim, e pelo que eu vi hoje, eu acredito de que ela vai pegar esses nichos que foram abertos e realmente vai escolher determinados, né? Assim, eu não sei quais são os critérios que eles usam, mas enfim, eu acredito que a fiscalização vai acontecer. E assim, todo mundo sabe que as fiscalizações da vigilância são bem rigorosas, né? Então, você acaba tendo que se ajustar àquilo que realmente está definido, certo? E assim, então o CREFIT se baseou na própria Anvisa, né? Na Anvisa, em outras determinações do próprio conselho, né? Porque tudo tinha que casar, tudo que tinha que unir, em publicações das entidades científicas, né? De especialidades da fisioterapia, né? Associações científicas das especialidades, e enfim, é nisso que o Conselho se baseou para emitir essa nota, essa nova nota, né, que a partir de agora vai ser exigido das clínicas, certo? Então, assim, não foi do Antes de nada, entrar, porque às vezes, assim, as pessoas podem ficar pensando, oi? eu até dei, antes de começar nosso bate-papo, eu dei uma olhadinha no site do CREFITO e eles acabaram de publicar, né? Então, os profissionais, depois do nosso bate-papo, podem já começar a ler, já ir se inteirando, então, dessas Isso. normativas, né? Já tem gente me perguntando aqui, né? Eu estou vendo, não sei se você está vendo. Tem gente Já perguntando. divulgou, sim. Acabou de divulgar. Saiu há poucos minutos atrás. Isso. Eles disseram que iriam divulgar hoje, até porque amanhã de manhã sai no Diário Oficial, e aí com isso já pode começar a fiscalização, né? E Então, aí deixa bem é claro que assim, a fiscalização vai ser feita pela Anvisa, né? Pela isso, pela Agência Nacional vigilância. da E assim, Vigilância. a orientação deles é que você não precisa abrir amanhã, mas Sim, nem depois, mas que você abra quando você tiver uma estrutura para abrir. O importante, eu certo. acho, Pepita, que as pessoas entendam que esse momento é diferente pelo seguinte: se você não abre com as recomendações, você corre o risco de se contaminar, de contaminar o seu paciente, de contaminar os seus profissionais. Então, é preciso que todo mundo entenda que esse é um momento ímpar, que esse é um momento diferente. E Sim, que, sim. assim, o cumprimento às regras é de extrema importância para que a gente não. Até para que a gente possa continuar funcionando, né? Para Sim, que a gente vislumbre aí uma luz, porque a fisioterapia está praticamente parada esses 3 meses, né? Então, sim. isso é importante que as pessoas entendam que respeitar essas normas nesse momento vai fazer toda a diferença para a gente continuar aberto e continuar atendendo os pacientes. Sim.
e que, na realidade, a Anvisa ela tem poder também para fechar. Se não tiver de acordo com as normas, o estabelecimento ele vai ser fechado. Então, é uma Exatamente. coisa, né? O decreto, ele Exatamente. ocorreu, você pode abrir seu estabelecimento, mas desde que você realmente se adeque, né, a essas novas normas. Então, Isso. não existe, você não pode retornar como era no passado. Tem realmente que se adequar ao Exatamente. novo, né? Ok. Ô, amiga, e com relação a essa, assim, diante desse decreto, o que é que muda? Para a gente já ir dizendo algumas coisas aqui, discutindo algumas coisas com as pessoas. Então, o que é que muda em relação ao que era antes e agora, como é que você, em relação a um consultório, em relação a uma clínica, você tem que se adequar? Recepção. Isso. Vamos lá, Começando pela Pepi. recepção. Exato. Vamos começar da recepção. Bora. Vamos partir bem para a prática, né? Vamos É, começar a recepção, porque eu acho que a ansiedade de todo mundo é entender, e agora? Começar por onde? Fazer o quê? é. Né? Eu acho que a gente deve começar pela recepção. Vamos começar Começa por pela onde? recepção. O que é que vai mudar? Primeiro, os profissionais, os atendentes, porteiro, todos os seus funcionários que estejam na recepção, eles têm que estar protegidos. Eles podem usar máscara de tecido? Pode, desde que você mantenha os pacientes a 1,5 metro de distância deles, certo? E eles têm que usar a máscara e um protetor facial, certo? Então, essas são as regras para os funcionários da recepção. Uhum. E o que mais muda na recepção? Os pacientes não podem ficar a menos de 1,5 metro de distância um do outro, né? Entre os funcionários e entre eles. Não podem ficar com menos de 1,5 metro. Então, essa Ok. distância também tem que ser respeitada. E outra coisa, ela tem que ser sinalizada. A vigilância, quando chegar lá, ela tem que visualizar. Qualquer pessoa, quando chegar lá, ela tem que visualizar onde pode sentar, onde não pode sentar, onde ela tem que parar, onde ela pode avançar. Então, isso tem que ser sinalizado, certo? Certo. Esse é outro ponto que a E gente há tem que uma fazer nas recomendação até daquelas fitas, né? Tem uma recomendação daquelas fitas fitas, amarelas ou fitas vermelhas. Colocar no adesivas, isso, chão, na fitas cabine. adesivas. Outra coisa importante da recepção, objetos compartilhados. Eles têm que ser limpos antes e depois do uso. Por exemplo, você tem duas secretárias. Cada uma, o mais prático é cada uma ter o seu material e aquilo que for ser compartilhado com o cliente, que você higienize. Por exemplo, uma caneta. O cliente chega, precisa assinar uma guia. Vai pegar uma caneta. Não trouxe caneta, você oferece uma caneta, mas você higieniza essa caneta antes e depois do uso. Tem que ser feito isso, com álcool 70. O álcool, ele tem que estar disponível para todos os pacientes. O ideal, se você tiver alguém já na sua porta, é você dar aquele borrifador de álcool, como os supermercados estão fazendo, para a pessoa, na entrada, a pessoa já higieniza as mãos, porque às vezes ele entra e esquece. Então, dá o borrifador de álcool já a pessoa que ficar na porta. Se não tiver, fala isso com as secretárias, para as secretárias incentivarem as pessoas a higienizar as mãos logo que chegar na clínica. Cadeiras também tem que ser higienizadas. Se a cadeira não for de tecido impermeável que higieniza, você tem que impermeabilizar, você tem que passar. Eu sempre indico passar aquele papel filme, porque aí você vai poder higienizar com álcool. Se sua cadeira não for de um Ou tecido de plástico, impermeável, de enfim, acetato, né? plástico, essas napas, Ou de essas clorino. coisas. Tem que, se for aquelas de tecido, tem que Outra ser. coisa, A questão tem que do ser, papel tem filme que ser é revestido. com relação a de Exato, tecido. Inclusive, acho que você me exato, falou até que tem um exatamente. insufilme bem grossinho, né? Tem um insufilme bem grossinho que Isso, você. existe É, um papel filme mais que tem um
que ele é mais grosso. Você consegue fazer com que ele dure mais, sabe? Outro detalhe importantíssimo, um local específico para descarte de máscaras. Para quem usar as Certo? máscaras cirúrgicas, né? Isso, o paciente quer descartar uma máscara, estava de máscara cirúrgica, vamos dizer, e ele quer descartar aquela máscara, ele tem que ter o local adequado e a forma adequada. Então, você tem que disponibilizar saquinho plástico para o paciente botar a máscara, dar um nozinho e descartar no lixo comum. Ou você colocar um lixo específico, um lixeiro específico, que tem que ser de pé, de lixo infectado. Sim. Porque a máscara, ela não pode ser descartada no lixo comum sem um envoltório. Entendeu? Certo. Okay. Para recepção, eu acredito que é isso. Sim, outra coisa importante ainda do colaborador, as pessoas que acompanham o paciente, né? É importante a gente deixar além claro disso, exatamente. Só pode um acompanhante por paciente. Essa é outra coisa. Um acompanhante por paciente. E outro detalhe interessante é que você tem que orientar. E isso tem que estar de forma clara, tanto os pacientes quanto seus funcionários, sobre o descarte dessas máscaras. Isso tem que estar claro. Outro detalhe é que você tem que ter um questionário, alguma forma, não precisa ser especificamente um questionário, mas você tem que ter alguma forma de você conter a entrada de pessoas possivelmente infectadas. Porque o paciente infectado, positivado, ele é proibido de ser atendido nas clínicas. Sim. Né? Então, se você sabe... o paciente de diagnóstico de COVID ou que tenha saído do hospital, ele não pode ser atendido em nenhuma clínica ou consultório, né? Até que ele seja realmente liberado, né? Até que seja liberado depois de um certo tempo. Mas para ser atendido pela fisioterapia vai ter que ser em domicílio. Ele pode ter uma sequela da COVID, mas ele não pode estar em fase ativa da COVID, né? Ele já tem que ter sido liberado. Ele não pode procurar e fazer fisioterapia então, assim, em um estabelecimento. Ele vai ter que fazer primeiro um trabalho em domicílio. Não é isso? Isso. Se ele já tendo saído do hospital, mas ele ainda estando em fase de contágio, e ele necessitando de fisioterapia, ele vai ter indicação de fazer em casa. E a clínica, assim, a clínica deve orientar isso, deve saber disso, e ela deve aplicar alguma forma de conter que esse paciente fique na clínica. Como? Através de um questionário, certo? Que você tem que organizar um protocolo lá dentro. Isso tem que ser escrito. Quando chegar uma fiscalização, você tem que ter isso de forma que você possa comprovar que você está fazendo esse questionário. E você tem que fazer um monitoramento semanal desses pacientes. E também dos colaboradores, dos fisioterapeutas, dos funcionários. Isso tem que ser monitorado, porque você pode não estar hoje, mas você pode estar daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias. Uma forma de você tentar barrar é você ter um protocolo específico que a cada semana você vá monitorando quem tá dentro da sua clínica. Não é obrigatório o termômetro, eu estou vendo aqui alguém perguntar. Não é obrigatório o termômetro, mas é obrigado. Oi? É obrigado o quê, amiga? Não é obrigado o termômetro, mas é obrigado uma forma de contenção para você impedir que a pessoa com Covid seja atendido. Então, pode ser o termômetro, pode. Mas nem todo mundo, às vezes, tem a febre, né? Não é um sintoma tão comum, né? Exato. Então, você pode ter um simples questionário para arguir as pessoas.
teve algum Isso, sintoma, né? Como está sendo? Se você vai fazer um exame de imagem em algum local quando você chega, as pessoas perguntam, tá com sintomas, teve sintomas de 14 dias para cá, enfim. Eu acho que é fazer talvez exatamente. começar a fazer uma educação, né? Tanto com a equipe em relação a Isso, isso, uma educação continuada para isso, explicar que a gente vai precisar realmente estar questionando as pessoas se elas têm alguns sintomas gripais. isso. Então, assim, a nível de recepção é isso, mas é bom se lembrar dos protocolos. É bom lembrar que a gente É, vai ter que ter isso por escrito, que isso vai ter que ser comprovado, né? e uma Entendeu? coisa interessante também que eu estava lendo é que a gente tem que deixar isso muito evidente, né, e claro na recepção. Então, com Isso. cartazes, né, para orientar tanto os pacientes como também já ir treinando a própria equipe com relação a essas orientações. Isso, por exemplo, se você tem uma área de café, coloque uma placa, coloque o álcool em gel e coloque uma placa. Higienize as mãos antes de utilizar é, a garrafa, a máquina, seja lá o que for. Não é proibido, mas você tem que higienizar as mãos antes de tocar naquela máquina e depois de terminar de tomar o seu café. Outra Uhum. coisa é prestar atenção a quem está na recepção. Se tiver duas pessoas sem máscara tomando café muito próximo, você tem que Intervir. orientar, tem que intervir, É, tem orientar uma bem os colega nossa funcionários. dizendo que os questionários não é só para aplicar ao paciente, mas tem que aplicar também ao acompanhante, né? Que ele também é um vetor, Exatamente. ele pode ser um vetor. É todo mundo que entrar na sua clínica. Todo Há mundo que uma entrar na sua pergunta, clínica. e a Pamira é uma pergunta que você vai adorar responder. Com relação a Pilates, existe um questionamento se o espaço do Pilates ele foi liberado junto com as clínicas e consultórios para os atendimentos. Quando ele é feito por fisioterapeuta, Pepita, o Pilates, ele não é, ele tá dentro da fisioterapia. Então, ele Sim. é realizado por fisioterapeuta, ele é um procedimento dentro da fisioterapia. Né? Você é fisioterapeuta, está utilizando o procedimento do Pilates. E você tem que se adequar a todas as normas, a essas mesmas normas. É, Entendeu? até Ju que está A gente perguntando vai aqui. falar. E aí vai ser interessante, Ju. A gente vai falar um pouquinho sobre as salas de atendimentos e também tá Isso. incluída a sala do Pilates para vocês entenderem um pouco como é que podem atuar, né, para as desinfecções. Porque o Pilates, ele é para a gente um atendimento, né? Ele Sim, é para a gente, tanto que a gente diz, não é aula, é atendimento. Não é sim. aula. Sua visão ou está na fisioterapia preventiva, ou você está ali trabalhando alguma patologia. O Pilates, para nós, ele não é um Pilates, aquele Pilates só atividade, só. Não, Uhum. você tem um propósito, né? Você tem um propósito. É diferente. E diferente do educador físico, Certo, certo? certo. Vamos lá. A gente estava falando agora A gente ia Agora falar vamos agora falar, eu acho que o dos grande questionamento está consultórios. sendo dos consultórios e salas de atendimento, dentro de uma clínica, dentro de um Isso, consultório, né, ou isso, mesmo o Pilates. Também é uma pergunta isso. sobre acupuntura depois que a gente tem que responder. Isso, vamos lá. Para os consultórios é o seguinte: se você vai entrar em contato corpo a corpo com o paciente, e o que é entrar em contato corpo a corpo? É osteopatia, quiropraxia, RPG, aquele contato Neuropediatria, neurologia, né? Algumas técnicas, neuropediatria, né? Neurofuncional, né, Pepita? canal. Isso. E que você lida diretamente no seu corpo. O corpo fica muito, muito próximo. Então, o indicado nesses casos é você usar a máscara N, Cirúrgica. Ou a a, N95, não, a N95, né? Ou a outra, a cirúrgica, a cirúrgica, sim. e você colocar
o protetor facial ou o óculos para poder você atender. Ok. Por quê? Porque o contato é muito próximo, né? Agora, se você vai atender, por exemplo, no Pilates, você vai colocar só a máscara cirúrgica e o protetor é opcional. Sim. Se você vai atender... E outra coisa, é obrigatório para todos os atendimentos o uso de touca. De touca, independente do tamanho do cabelo. É obrigatório o uso de touca. Certo? Outra coisa, você vai partir para o consultório, você vai ter que instituir, saiu da recepção, você vai ter que instituir dentro da sua clínica zona limpa e zona suja. Isso é obrigatório. Por quê? Porque dentro da sala de atendimento não pode entrar com sapato. Então, você ou vai pedir para o paciente utilizar aquelas meias antiderrapantes do Pilates, ou você vai oferecer o propé para o paciente entrar na sala, se ele for entrar no sapato, como em local cirúrgico. Certo? Okay. Então, se você vai atender o paciente... Oi? Tem muitas perguntas chegando, tá rápido aqui. Não pode usar tem uma máscara... pergunta sobre máscara facial e máscara facial máscara de tecido. Eu vejo muitos profissionais, então eu acho que essa é a melhor resposta aqui para o povo é o seguinte: não pode usar máscara de tecido. Profissional, fisioterapeuta, não pode usar a máscara de tecido. Só pode usar a máscara cirúrgica, certo? Agora, se ele vai trabalhar muito próximo, ou se tem liberação de partículas, como no caso da respiratória, aí usa a máscara N95 e o protetor facial. Além do capote, que é 60, além né? do capote, além da touca, estando dentro da sala, ou aquela meia que se usa muito no Pilates, com antiderrapante, ou o propé. Sim. Mas tem que instituir zona limpa e zona suja. Isso, tem que tirar o calçado tem antes que de tirar o entrar no calçado. consultório. Estou perguntando, sim. Isso, tem que ser. O consultório tem que ser zona limpa. E isso tem que ser identificado fora. Tem que ter uma identificação fora. Isso tem que estar visível. Visível. Entendeu? Certo. Com relação no caso ainda da fiscalização. Você está vendo alguma pergunta aí, Pepita, que a gente possa sobre responder? a questão de capote, né? A questão dos capotes. Eu acho que tem que falar um pouquinho sobre isso. A questão da troca dos capotes, como é que vai ser. E houve uma pergunta em relação à quantidade. E a Ponira, aproveita e fala também a quantidade de pacientes. Uma pessoa questionou, já subiu a pergunta, passou rápido aqui. Vamos lá. Que a gente fica olhando, vai subindo. Capote, ele para fisioterapia, em traumatortopedia, enfim, fisioterapia que não tem um teor de contaminação, vamos dizer assim, muito alto como a respiratória, ela pode ser usado, o capote indicado é o de gramatura 40. Certo? Mas ela só é obrigatória, o uso do capote só é obrigatório para os casos que você vai entrar em contato corpo a corpo com o paciente. Por exemplo, você vai atender um paciente traumático. O capote não é obrigatório se você não for fazer uma manipulação que você entre em contato, que você, enfim, é o contato, é o corpo a corpo. Certo? Se você vai para o Pilates, não é preciso capote. Se você vai para uma cinesioterapia, orientar um paciente de cinesioterapia, não é obrigatório capote. Mas se você vai para neuro, osteopatia, quiropraxia, é obrigatório capote. E esse capote tem que ser descartado a cada paciente. Certo? Para os que estão desesperados... o atendimento individualizado, você acabou de atender, você descarta aquele e bota descartar.
Para os que estão desesperados, eu já vi que existe um capote, que ele é plástico, Impermeável. impermeável, e que você pode utilizar e você higienizar ele para o próximo Sim. atendimento. Então, assim, isso é possível, mas você tem que ter Hum. protocolo para isso também, entendeu? Mas é uma forma da gente Sim. minimizar, agora falando em custos, mas Custo, também né? falando em defesa, né? Em Sim, proteção. Então, sim. o uso da touca é obrigatório em todos os atendimentos. O uso do capote é obrigatório com gramatura 40 para os atendimentos corpo a corpo, vamos chamar Sim. assim. Para os atendimentos onde existe a liberação de aerosol, o capote indicado é o de gramatura 60. A máscara é a máscara N95 ou aquela outra que é muito próxima, que eu sempre esqueço o nomezinho dela, F alguma coisa. Ou, Ah, é e a isso tudo PFF, né? acrescido. PFF. É a PFF. Isso tem um númerozinho também depois. Isso tudo acrescido do óculos ou o protetor facial. Então, para Sim. respiratória é proteção máxima por conta do, do da liberação de aerosol no ambiente. Sim. É isso mesmo, PFF2. Dois. Enfim, então falamos de gramatura Então, de eu acho capote, que é importante obrigatoriedade. também, Aponir, aproveitar quando lê esse documento, esse decreto, né? Esse decreto junto com o protocolo que está saindo, criar um protocolo para a sua empresa, criar um protocolo de procedimento padrão, que é o POP, né? Tanto para a recepção vai ter que ter um Exatamente. protocolo, a chegada de pacientes, como é que vai ser, para você até treinar a equipe, né? Então vai ter que ter um procedimento padrão para higienização, procedimento padrão para organização de educação continuada, de cartazes, enfim. Eu acho que é super importante aproveitar esse momento e adequar os protocolos padrões, né? Isso. Você falou uma coisa interessante agora. A gente vai ter que comprovar que nós orientamos os nossos funcionários, certo? Por quê? Porque não adianta nada Sim, a gente pegar e colocar máscara, gastar com equipamento de proteção e tá tudo errado, tá tudo sendo usado errado. Ou porque um sim. funcionário, por exemplo, a funcionária da limpeza não achou aquilo importante, o porteiro não achou aquilo importante. Enfim, então é preciso que você oriente tanto os Sim. fisioterapeutas, E até até para que perguntar além eles da piscina, consigam, por exemplo, a fisioterapia aquática também tem as suas recomendações também, a né? E está lá também no fisioterapia documento. e lá no documento, a fisioterapia aquática, ela também você tem que usar máscara também é cirúrgica, também tem que usar o protetor facial, porque na Protetor fisioterapia facial. aquática você fica muito próximo, às vezes. Agora, se é a mesma regra. Você vai atender o paciente dentro da piscina e ele não vai estar colado com você, você pode se liberar do protetor facial usando a máscara cirúrgica. Mas se você tiver a menos de 1,5 metro de distância do paciente, indica colocar, além da máscara, o protetor facial. Certo. Tem pessoas perguntando aqui, acho que teve um rapaz que acabou de perguntar aqui, Jamerson, acho. Esse documento, com todas essas normas, já estão no site do Conselho, no CREFITO 1. Sim, Né, você sim. colocar, e como a gente colocou desde o início, para quem chegou depois, essas normativas elas foram uma solicitação do governo do Estado de Pernambuco, pela Secretaria do Estado, ao Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e as recomendações foram baseadas nos documentos da Anvisa, nos documentos do CREFITO, que já existiam desde o início da pandemia, e também nas associações científicas, né, das especialidades. Isso, Então, a fisioterapia isso, aquática, a gente se baseou na associação que isso. tem, que já tinha, inclusive, já feito o seu posicionamento, e tantas outras, e a gente foi se baseando em cima disso, né? E outra coisa, existe a obrigatoriedade do cumprimento dessas regras. Sim, Elas são porque a elas gente vai são estar
a gente vai estar submetido à vigilância, a ser fiscalizado pela vigilância sanitária, né? Uma vez que abriu, vai Isso. estar realmente submetido a isso. Isso, e assim, Então, é importante também entender que esse decreto é válido unicamente para Pernambuco, né? sim, sim. Porque foi uma solicitação do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Estado daqui, Isso, né, de Saúde. é. Áreas administrativas, a questão das máscaras na Sim, área áreas administrativa, administrativas, vamos lá. As áreas administrativas, elas podem, o funcionário pode usar a máscara de tecido na área administrativa, mas já que ele não vai tem ter que contato com respeitar o a paciente, distância de né? 1,5 m. Ele não vai ter contato com o paciente. Ou vamos supor, você naquele dia está trabalhando só na área administrativa, você não está atendendo paciente, não está atendendo mesmo, não está na área do atendimento, está no escritório, está reservada, você pode botar sua máscara de tecido, mas você não pode ficar circulando com a máscara de tecido, não pode. Você tem que ficar Ok. dentro do escritório, trabalhando para aqueles donos de clínica ou de consultório que vão fazer o trabalho na clínica, né? E se tiver outra pessoa com você, ela tem que ficar a 1,5 m de distância. Certo. Com relação, perguntar aqui com Sim, relação tem a... também, sabe o quê? Tem também Hum, copa, Pepita, copa, ambiente de é, copa das tudo clínicas vai para o ter que ter um local. cuidado em relação a quantidade de pessoas circulando dentro da empresa, né? Uma coisa que a gente vai ter que falar aqui também, assim, todo mundo vai ter que se rever, né? Então, assim, o quantitativo Tudo. de gente que trabalha nessa empresa. Como é que eu vou fazer com que haja circulação dessas pessoas? Então, Copa, se é um ambiente que você vai, faz um lanche, ou almoça, enfim, dali você sai para um outro trabalho. Tudo isso vai ter que ser revisto, né? Porque transitar por esses espaços, ele vai ter que obedecer um critério, né? Não é isso? Se tiver material, como por exemplo, prato, talher, ele não pode ser de uso coletivo. Ele tem que Sim. ser de uso individual, identificado ou descartável. Ele não pode ficar lá, por exemplo, você ter os pratos para os funcionários, os talheres, não pode. Tem que ser colocado em ambientes separados, identificados, para que cada um tenha o seu. Certo. Numa recepção, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, não pode ter mais do que 10 pessoas, né, sentadas. Então, Exato, é exato. interessante também falar, porque não, é um decreto, inclusive, do Estado. Não pode ter mais de 10 pessoas nesse espaço chamado recepção, né? É importante também lembrar isso. Então, Exatamente. as próprias agendas das empresas, das clínicas, se você não retornou às suas atividades, você vai ter que rever como é que você vai montar esse retorno, né, para que haja o fluxo, né, se tem vários serviços funcionando, vai ter que ver o fluxo, como é que ele vai acontecer. E E a comida? dentro. Banheiro, a gente não falou. Como é que é a questão da Sim, higienização do vamos banheiro? lá. Eu acho que todo mundo aqui tem empresa, né? Ou quem não tem, tem consultório, enfim. Esse espaço, todo mundo sabe que existe um protocolo, né, para a limpeza que a vigilância sanitária exige. Bem, isso vai Sim, ter que ser intensificado. E pela nova regra, os banheiros eles têm que ser limpos 2 vezes a cada turno. Então, 2 vezes pela manhã, 2 vezes pela tarde. Se a sua clínica funcionar à noite, 2 vezes à noite. Então, sim. tem que ser 2 vezes a cada turno. O material é o material que a gente já usava, né? Aquele hipoclorito, enfim, todas as normas continuam as mesmas, mas com a limpeza intensificada. Sim. Estão falando da questão do Então, ar-condicionado ó, de janelas abertas. Era bom a gente falar, porque vamos estão lá. perguntando a questão do ar-condicionado. E Ar-condicionado de pronto, vamos janelas lá. abertas. Ar-condicionado. O ar-condicionado, ele é proibido para a parte de respiratória. Para quem vai trabalhar com respiratória, aí tem que deixar as janelas abertas. Você pode até ligar o ar, mas você tem que deixar as janelas, porta aberta, porque o ar tem que circular. As Para demais quem vai salas, trabalhar as demais salas, não, pode pelo menos usar o na Anvisa não ar-condicionado. fala nada, não,
Não Eu sei se acho vai que como sair outra coisa critério, depois. eu acho que como critério, na realidade essas normas, eu acho que até no documento do CREFITO está muito claro lá no final, ela está sendo uma norma organizada para um retorno agora, né? Não se sabe, né, o que é que vai ser advir, enfim, Até mas para quando? que as atividades elas retornem, né? Elas retornem. A Isso, questão, inclusive, isso. a questão, inclusive, dos ar-condicionados é a gente talvez fazer dentro dos protocolos dos POPs, né? Em relação à limpeza da empresa, provavelmente a gente chama pessoas para limpar filtros e ar-condicionado. Talvez ver uma forma de como é que poderia ser a limpeza desses filtros, mas assim, isso não está estabelecido nem é uma regra impositiva da Anvisa, né? É bom deixar claro. Não, não. O Nós, pessoal está. nós lemos muito, né, Pepita? Nós reviramos essas normas da Anvisa. A gente não encontrou. O que existe, essa recomendação agora, nesse momento, para quem vai trabalhar com um ambiente possivelmente infectado, que tenha dispersão de partículas, como é o caso da parte respiratória, ou de odontologia, ele não pode trabalhar em ambiente fechado com ar-condicionado, mas não tem referência aos outros atendimentos. Estão solicitando aí para a gente falar um pouquinho, amiga, da questão de custo. Eu acho que é importante, né? Sim, vamos lá, vamos lá. Eu passo a bola para você, Pepita. Uhum. Então, como iremos lidar com esse custo, Pepita? Na realidade, assim, a questão vai ter um aumento de custo para todas as empresas, né? A aquisição, a adequação da empresa a essa realidade de EPI, de quantidade de EPI, isso vai gerar um custo. Mas, assim, é o que a gente tem para hoje, né? Na realidade, o que a gente observou, e a gente vem trabalhando isso já, eu acho que a oportunidade de ter aberto em abril para alguns clientes específicos que precisavam dar continuidade, nos ajudou a ir vendo algumas, algumas coisas desse tipo, né? Estudo de viabilidade de EPI, de quantidade, e a gente está pensando, quando for tiver que retornar, como é que vai ser, né? Então, propiciou realmente a gente avaliar nesse sentido. E o que a gente vem vendo, na realidade, na minha empresa, o que, é que a gente vem estudando? A gente vem estudando os serviços que serão interessantes poder voltar agora, que tem condições de voltar agora, que a gente consegue adequar a situação. E tem serviço que a gente vai esperar mais um pouco, né? Sentir um pouco mais de segurança e ver como é que vai funcionar, porque assim, não, Ô, até porque Pepita, a gente o entende que os pacientes não vão ideal, retornar de então, uma vez todos, o ideal, né? Eles então, não é vão que cada retornar empresa assim. avalie isso. Oi? Avalie o seu serviço. Eu acho que o ideal em relação a custo é você avaliar o seu serviço e ver, meu serviço, ele se paga. A gente até já fez uma live sobre viabilidade financeira aqui, né? Então, custo fazer conta e ver o custo de uma máscara, o custo do capote, né? O custo do protetor facial. O que a cada. Se eu vou passar uma manhã atendendo, vou atender quantos pacientes uma manhã? São 6 pacientes, são 6 horas, é um paciente a cada hora. Então, quanto de material de EPI eu vou gastar? Então, tudo isso você tem que colocar e ver a viabilidade, se é possível ou não. Então, eu acho que esse momento, se não tem condições de retornar agora, se adeque, né? Porque as normas elas estão aí, elas vão ser cobradas, no sentido de que você cumpra, né? Pepita, Mas se não tem condições Pepita, agora, eu realmente acho que espera um pouco. Oi? ó, o tempo da gente está acabando. O tempo da gente está acabando. Não, amiga, tem 15 minutos por mim aqui, eu acho. Ainda tem 15 minutos. Será? Aqui tá botando bem assim, Então mas vamos vamos lá, lá, vá. vamos lá. Então vamos voltar à Vamos. questão dos custos. Em Isso. 2011, a gente fez um trabalho com o SEBRAE, enquanto associação, enquanto APECITO,
e a gente analisou os custos de cada seção, desde o ar-condicionado sendo utilizado ao papel que era colocado na maca, enfim. Eu acho que está no momento desse, da gente realmente talvez retomar alguns estudos de viabilidade econômica, né, e financeira acerca da fisioterapia no sentido de utilização, de aumento de usos, né, de produtos e equipamentos, enfim. Eu acho que até atualizar, né, atualizar esse estudo para que isso seja... E retomar algumas lutas, né, Pepita, em relação a Sim. isso. Tipo, Sim, quando fazer o você custo... se une, né, a profissão, quando ela se torna, os profissionais, eles estão mais juntos, a gente consegue ter mais força, né? A gente consegue ter um grito, ele vai ecoar mais forte. Então, eu acho que essa luta tem que estar junta. Tem uma pessoa pedindo muito para a gente falar, acho que é Deise, de acupuntura, porque é um procedimento invasivo. Eu acho que no documento você podia falar alguma coisa, Iaponira? Não. Por incrível que Vai ser pareça, liberado já agora? Não tenho Pepita, eu não tenho essa resposta. A gente pode se prontificar, Deise, de te dar um retorno sobre essa questão da acupuntura, né? Porque na realidade existe o uso das agulhas, porque tem a questão do descarte, e aí vai ter que ter todo um cuidado que já se tinha, né? Acho que talvez só tem que se adequar ao uso de capote. Essa questão da acupuntura, eu prefiro não responder assim. Na verdade, não existe nenhuma especialidade com restrição de abertura nesse momento, contanto que você respeite todos os cuidados já existentes. A questão da até acupuntura, porque o descarte também tem que ter um cuidado, né? O descarte na acupuntura ela exige um contrato com uma empresa especializada para o descarte de pérfuro cortantes, né? Isso já existe, continua existindo. E aí, assim... tem que deixar claro que nenhuma especialidade ela foi cortada de começar, né? Assim, ela está livre de reiniciar, né? Isso. É ter os cuidados devidos em relação à contaminação, né? Exatamente. A pessoa que vai trabalhar com acupuntura, ela tem que ter todo o preparo de contratação de empresa para descarte, não sei o quê, que é diferente do descarte das máscaras e dos EPIs. É diferente. É o descarte do pérfuro cortante. Mas eu não vi nada restringindo nada no momento. Quem tiver alguma dúvida específica pode até entrar em contato com a gente depois e se a gente não esclareceu, que a gente procura e esclarece, né, Pepita? Isso, está liberada também, a fisioterapia aquática também está liberada, né? Tem as especificações nesse documento do CREFITO 1. Uma coisa que chamou a atenção, a gente fez a enquete durante a organização desse bate-papo, de ontem para hoje, e a gente colocou na enquete uma pergunta sobre a questão de se sentir seguro. E 60%, antes da gente começar o bate-papo, 60% das pessoas colocaram, né, que se sentiam inseguros. Então, uma coisa que a gente quer deixar bem... Assim, se colocar aqui é que a gente está à disposição, né? Tanto eu, como Iaponira, como Cíntia, como Karen, a comissão que trabalhou, né? E a Cognita está aqui para isso, para ajudar. Como isso, eu ia pedir para você falar isso. Como a Cognita vê esse momento? Inclusive, a gente está aqui para isso, né? Para colaborar. Eu acho que esse momento é um momento de todo mundo... A gente começou a conversa hoje, o bate-papo, o sentimento, acho que é único de todos, assim, em relação ao sentimento de um novo começo, como é que eu vou me adequar, me adaptar a essa situação, né? São muitas normas, então a gente está aqui também passando por isso também, né? E aí a Cognita, ela vê que os serviços, eles estão, né? Eu acho que agora é um momento de se rever, e a gente está aqui para ajudar, se rever enquanto serviço em relação à qualidade, em relação ao profissionalismo, né? Porque aí
será que eu estou adequado para me adaptar a essa situação que está vindo aí de novo? Mas também, será que meu serviço ele vai passar por essa onda, né? Ele vai passar por isso e vai ficar saudável? Então, essa profissionalização, essa adequação a esse momento, a Cognita está aqui para isso, né? Para a gente ajudar através de ferramentas, de estudos, o empreender, né? Um novo empreender, né? Diante de tantas mudanças, né? Acho que é o recado que a gente tem que dar enquanto Cognita. Por exemplo, Pepita, ó, por exemplo, tem uma pessoa que perguntou ali, assim, higienizar a cada atendimento recursos confeccionados com papelão, madeira, que não suportam álcool. Então, se o produto não suporta higienização, ele não deve ser de uso compartilhado, em hipótese alguma. Você estará colocando seu paciente em risco. É preciso que cada um de nós a gente entenda isso. Que agora não é questão de cumprir regras, minha gente, é questão de se proteger. A gente tem que entender que no momento a gente tem que se proteger e a gente tem que proteger o nosso paciente. Então, e a equipe, né? A equipe que está sob a nossa responsabilidade. Uma coisa importante é chamar a atenção de que os responsáveis técnicos, eles vão responder pela empresa junto com os responsáveis técnicos nesse momento. Eles têm um papel fundamental. É importante até eu ter lembrado isso, que todas as discussões que a gente está tendo aqui, isso está em um documento, né? Isso está num documento que foi emitido pelo o CREFITO 1 para o estado de Pernambuco. Então, o responsável técnico, ele tem que estar atento a esse documento, porque a Anvisa passando e fazendo uma autuação, ou, enfim, né? O responsável técnico é quem vai estar comprometido. Então, é importantíssimo estarem atentos a essa questão, né? A quantidade de API, se está sendo fornecido, se não está pela empresa. Então, é muito importante. Exatamente. E esses documentos têm que ser assinados por ele. Eles têm que existir e eles têm que ser assinados pelo responsável técnico. E a responsabilidade de treinar essa equipe, né? De dar essa educação continuada à equipe e aos terapeutas, né? E também, por isso que a importância de ter cartazes fixados também, porque a gente vai ter que orientar os pacientes e deixar isso como uma educação também, assim, contínua, né? Tá ali lendo sempre, tá vendo que é uma condição de norma mesmo. Uma coisa importante é que a gente decidiu, né? Diante desse movimento todinho, a gente vai, quem quiser participar, a gente queria convidar, agradecer, está nos minutos finais aí, mas a nossa reunião aberta, a nossa próxima reunião aberta vai ser justamente para discutir os aspectos sobre esse documento, né, emitido pelo CREFITO 1, e a gente pode juntos discutir com as pessoas para tirar dúvidas, e vai ser na próxima quinta-feira à tarde. Quem tiver interesse pode entrar pelo site www.cognitadesenvolvimento.com.br e a gente pode mandar, assim que a pessoa entrar em contato lá, a gente manda o link para você entrar na nossa reunião aberta. Essa reunião aberta é muito legal, a gente geralmente constrói documentos e geralmente partilha, né, experiências. Nessa próxima quinta. Né? A gente faz uma reunião onde a gente discute, redige, né, documentos e, enfim, já vai todo mundo partilhando. É bem legal. Nessa próxima quinta, não é 9 não, Cíntia, é 11 de junho. Hoje é que é 9. Gente, foi uma delícia conversar aqui, né? Foi ótimo. Muito bom. Eu espero, Pepita, que a gente tenha adiantado algumas coisas. E eu também, é importante que todo mundo entenda que isso que a gente falou aqui não é tudo, foi o que a gente foi lembrando, né? Mas que todo mundo tem muitos detalhes, né? Tem muitos detalhes. Tem muitos detalhes, todo mundo deve ler o documento, e daí
tirar as próprias conclusões e fazer cada um para a sua empresa os seus protocolos específicos, né? Eu espero que a gente tenha ajudado, né, Pepito? Espero de a sua acordo com a empresa experiência. de cada um. Isso, A sua experiência de estar abrindo seu espaço junto com o meu, a gente pode esclarecer muitas coisas nessa próxima reunião aberta. Exatamente. Incógnita está aqui para isso, para ajudar. E a gente igualmente, assim, Pepita, que não seja beijo tenha mais tempo. grande. Beijo, tchau. Tinha mais coisa. Um beijo. Salva, amiga, salva aí que tem gente pedindo para ser salvo, tá? No IGTV. Vou salvar. Gente, vou encerrar agora.